A bioquímica, por se tratar de uma disciplina de extrema complexidade, se faz necessário que nós façamos uma introdução onde seja possível que a gente demonstre quais são os principais fatores, envolvidos na formação da base estrutural, qual é a preocupação de fato do estudo da bioquímica, para que nós possamos, a cada conteúdo, ir aprofundando, quais são as bases da formação desta disciplina. Então, a bioquímica é uma disciplina que vai se preocupar em explicar a base de organização da vida. Então, nós estudamos em várias disciplinas dentro da biologia os conteúdos abordados dentro de pacotes, como citologia, estudando as células, a histologia, estudando os tecidos e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? A bioquímica é a ciência que vai estudar desde a estrutura do átomo, a sua organização em estruturas de moléculas, e esse conjunto de moléculas fazendo ação de integração, de interação entre si, a ponto de criar sistemas organizados. Esses sistemas organizados dão origem a organoides, que são as organelas funcionantes, a estruturas celulares que se organizam a fim de fazer um sistema funcionante, de fechar um sistema funcionante, que é o universo de uma célula. Então, dentro de uma célula, nós vamos ter todo um sistema funcionante baseado na interação de biomoléculas organizadas entre si. Nós temos o conjunto de células ao longo da evolução, o conjunto de células especializados numa dada função deu origem a um tecido. Então, o tecido ele é constituído por um conjunto de células de mesmo tipo de funcionalidade. Há um conjunto de células especializadas, um tecido especializado, nós vamos ter então a construção de uma massa maior, que é o órgão, que vai desempenhar um papel dentro de um organismo. Estes órgãos, nós vamos ter vários tipos de órgãos que vão se associar, dando origem então a um sistema funcionante. Este sistema funcionante vai se agregando, nós temos a união de vários sistemas e isso dá origem a um organismo. Então, a união do sistema circulatório, digestório, músculo esquelético, todas essas junções de sistemas vão dar origem então a um organismo funcionante. Então, a disciplina de bioquímica vai se preocupar em explicar como que tudo isso se forma, se organiza e funciona. Então, do ponto de vista estrutural e funcional. Os átomos básicos que vão constituir a vida são os famosos CHOMPs. O que são CHOMPs? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Basicamente, as biomoléculas principais de formação da vida, as biomoléculas que nós vamos ter constituindo a construção das biomoléculas de base para se constituir uma célula, para que esta célula funcione não somente estruturalmente, como funcionalmente, as biomoléculas vão ser baseadas nestes átomos. Então, estes átomos basicamente constituem os básicos átomos da constituição básica, da vida das biomoléculas. A bioquímica, então, ela vai estudar os organismos vivos, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista funcional. E também as biomoléculas, enquanto toda a sua estruturação, desde os átomos que a compõem até a sua forma mais simples de formação, até os seus elementos mais complexos, que são quando essas biomoléculas começam a interagir entre si e a formar então estruturas maiores. Então, basicamente, a bioquímica se preocupa com as questões estruturais da biomolécula, estruturais da formação de um organismo e funcional dentro de um organismo agora então funcionante. Dentro das biomoléculas principais, nós temos os carboidratos, que são divididos em monossacarídeos, que são sua estrutura mais simples, os disacarídeos, que é a união de dois monossacarídeos. Nós temos também os polissacarídeos, que é a união de vários monossacarídeos ligados entre si.
Nós temos também as bases nitrogenadas, que são moléculas que vão possibilitar a existência do material genético, do DNA, do RNA. Os aminoácidos, que são a base de construção de uma estrutura de proteína. Então, nós vamos ter os aminoácidos constituindo as proteínas, pequenos peptídeos, estruturas aminoderivadas, como, por exemplo, alguns neurotransmissores, que são feitos a partir da modificação de estrutura de alguns aminoácidos. Então, estas biomoléculas vão ser biomoléculas básicas da constituição da vida. Nós temos, por exemplo, a estrutura de uma proteína, que ela é formada pela união de aminoácidos por uma ligação que se chama ligação peptídica. Então, nós vamos ter a ligação de vários aminoácidos ligados entre si, constituindo uma estrutura de proteína. Nós temos também os carboidratos que fazem uniões entre si, dando origem a carboidratos mais complexos. Então, uma única estrutura de carboidrato nós chamamos de monossacarídeo, a união de dois carboidratos ligados entre si, disacarídeos, e de várias estruturas de carboidratos, o que nós chamamos de polissacarídeos. As bases nitrogenadas constituem elemento de formação de uma estrutura de um nucleotídeo. Um nucleotídeo é a união de uma base nitrogenada, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um grupo fosfato. Essa estrutura do nucleotídeo vai constituir um papel extremamente importante na nossa célula, que é a constituição do material genético. O material genético servirá de código para a formação das outras estruturas da vida. O material genético, ele é o código que vai dar origem à sequência de aminoácidos que vai compor, por exemplo, uma proteína. Então, nós precisamos deste código para reger como que outra molécula irá se formar. Então, estão diretamente relacionados. Então, as biomoléculas, além de formarem suas estruturas e por si só haverem as suas funcionalidades, nós temos também as biomoléculas interagindo entre si para que a vida funcione e se estruture da forma como nós a conhecemos. Estruturas de proteínas, por exemplo, nos servem para as funções estruturais, como cabelo, colágeno, elastina, funções metabólicas, como ser o constituinte básico de uma estrutura de enzima. Nós temos proteínas que são transportadoras de substâncias, tanto no nosso plasma sanguíneo, quanto nas nossas membranas plasmáticas. Então, nós vamos ter estes elementos proteicos exercendo um papel extremamente importante, e a receitinha básica da construção de uma proteína está contida no código genético, na forma dos nucleotídeos, que serão expressos aí, então, em proteínas com uma dessas diversas possibilidades de estrutura e de funcionalidades. Uma outra estrutura bastante importante para o sistema biológico são as estruturas de lipídios. Os lipídios são de extrema importância, uma vez que são estruturas hidrofóbicas, ou seja, não se associam com água. Só é possível fazer um sistema funcionante, como é o sistema celular, isolando um meio interno de um meio externo, devido ao fato de nós termos uma estrutura que é lipossolúvel, né? Ou seja, não é hidrossolúvel, porque se as moléculas todas que constituem a vida fossem hidrossolúveis, nós seríamos uma sopa única. Mas nós não somos uma sopa única, nós conseguimos ter estruturas com dimensões, com estruturas, com formatos que se ligam entre si, que interagem entre si, construindo um organismo, construindo um indivíduo. Então, isso só é possível porque nós temos elementos que não possuem uma característica hidrofílica, que é o caso então dos lipídios. Os lipídios são moléculas hidrofóbicas que não se dissociam em água, portanto, constituem um papel estrutural extremamente importante nas nossas membranas plasmáticas, constituindo os fosfolipídios de membrana.
O colesterol também participa na formação da membrana, participa também na formação de alguns hormônios que são sinalizadores do sistema. Os lipídios nos servem também como reserva de energia. Quando nós estivermos falando de bioenergética, vocês vão entender exatamente como que essas moléculas vão participar no fornecimento energético. Nós temos lipídios também compondo, né, estruturas. Então, os lipídios são moléculas que permitiram a vida, permitiu que nós isolássemos dois meios, um meio interno e um meio externo. Nós temos no citoplasma a água e no meio extracelular água. E só é possível, então, compor uma estrutura celular isolada, isolando o meio interno e externo, devido a esta capacidade, essa estrutura química do lipídio, que permite, então, formar uma estrutura com essas características. A vida se organizou através das células. Então, nós vamos ter, no primeiro momento, o surgimento das células. Nós temos as células procariontes, que são as primeiras células que se originaram na origem da vida. E estas células, ao longo da evolução, evoluem para um processo de compartimentalização de estruturas e funções. Então, nós vamos ter esta célula procarionte, onde só tem a parede celular, a membrana plasmática e o citoplasma, com tudo disperso no citoplasma, incluindo material genético disperso, e nós vamos ter uma célula mais organizada, que é a célula eucarionte. Então, ao longo da evolução, esses elementos que estavam dispersos no citoplasma passam a ter membraninhas próprias, que são a origem, né, a origem das organelas. Então, nós temos estas membranas se organizando, constituindo envoltórios ao redor de conjuntos enzimáticos que vão dispensar funções diferentes dentro da célula. Então, nós começamos a ter um processo de compartimentalização celular. Então, nós partimos de um ser procarionte, que é um ser desorganizado, né, uma célula única desorganizada, onde nós vamos ter tudo disperso no citosol, e passamos a organizar isso na forma de compartimentos. Então, nós vamos ter estes compartimentos organizados na forma das organelas. Nós vamos ter também o núcleo individualizado, então nós temos um envoltório onde nós temos a compartimentalização do material genético, que seria então a individualização do núcleo, o isolamento ali do nosso material genético, onde vai ficar contido as informações referentes ao bom funcionamento daquela célula, que são então os códigos contidos no nosso material genético. Então, as células foram se organizando ao longo da evolução por meio de processos de compartimentalização de função, especialização de funções. Depois nós temos a evolução dessas células formando conjuntos ordenados, organizados, que aí vão dando origem a tecidos e aí então evoluindo até um organismo funcionante, como é, por exemplo, o organismo humano de extrema complexidade. Um outro elemento extremamente importante dentro do conjunto, quando estudamos, né, um organismo vivo, são os solventes em que nós vamos ter estes elementos dissolvidos. Então, nós vamos ter nos elementos de composição básica da vida, a água é o nosso solvente universal. Por quê? Porque a água tem propriedades muito próprias. A água, por sua natureza polar, ela vai permitir que substâncias, também polares, se solubilizem na sua estrutura. Então, o que nós temos? A água ela é constituída por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Com relação à eletronegatividade, nós sabemos que o oxigênio ele é mais eletronegativo que as moléculas de hidrogênio. Portanto, o que acaba acontecendo? Nós vamos ter o oxigênio puxando os elétrons mais para suas camadas. Portanto, ele fica com mais elétrons em suas camadas. O oxigênio tende a ser uma molécula mais eletronegativa. De tal forma que o hidrogênio, que só tem um elétron, né, e um próton, ele vai ter o seu elétron puxado em direção às camadas do oxigênio. Portanto, ele tende a ficar mais com o próton e menos com o elétron, que acaba migrando mais para as camadas do oxigênio. Portanto,
na molécula da água, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma condição parcialmente negativa na molécula de oxigênio, uma vez que os elétrons são atraídos para as camadas do oxigênio, e o hidrogênio, como perde esses elétrons para as camadas do oxigênio e fica mais com o próton, nós vamos ter a parte do hidrogênio, da molécula, né, da estrutura do hidrogênio na molécula, ficando mais parcialmente positivo. Então, nós vamos ter a formação de um dipolo. Nós temos a água parcialmente negativa e o hidrogênio parcialmente positivo. Com isso, os elementos que são positivos se atrairão pela carga negativa da água, para o lado do oxigênio, onde está parcialmente negativo. E os elementos positivos que se dissolvam nesta água os elementos negativos que se dissolvam nessa água tenderão a se atrair pelo hidrogênio que está parcialmente positivo. Então, isso faz com que a água seja um elemento que nós chamamos de polar, porque ela forma polos, né? Então, nós temos aqui um polo parcialmente negativo e polos parcialmente positivos, que vão atrair para a dissolução elementos que também formem polos. Então, ela tem disponível um polo parcialmente negativo para atrair elementos positivos e um polo parcialmente positivo disponível para atrair aí elementos negativos. Então, nós vamos ter a atração aí das cargas opostas para então fazer a dissolução. Isso que vai permitir a dissolução de substâncias. Observando isso, né, num elemento mais prático, nós temos aqui, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando em água, ele vai sofrer uma dissociação do sódio e do cloro. O sódio tem uma carga positiva e o cloro tem uma carga negativa. Isso vai implicar em o sódio, à medida em que ele entra em contato com as moléculas da água, como ele tem uma carga positiva, ele vai se atrair pelo oxigênio que está parcialmente negativo. Já o cloro, que fica com uma carga negativa, vai se atrair pelos hidrogênios que estão parcialmente positivos. Isso vai então permitir que essa molécula se solubilize. Por isso que quando você pega uma colher de sal e dissolve num copo d'água, numa panela com água, você tem a dissolução completa deste sal. Por quê? Porque quando em solução, o Na se separa do Cl, aonde o sódio se atrai pela carga parcialmente negativa do oxigênio e o cloro se atrai pela carga parcialmente positiva do oxigênio. Isso faz então com que este elemento se dissolva. Claro que não é infinito o quanto isso vai se dissolver. Conforme nós vamos colocando mais sal, chega um ponto em que a gente não consegue mais dissolver e sobra um precipitado, um corpo de fundo, que é quando nós saturamos esta solução, o que indica que todas as moléculas de oxigênio e hidrogênio disponíveis, né, para promover essas ligações com os elementos positivos e negativos do nosso sal que estamos dissolvendo, já se ligaram e agora não há mais disponibilidade de outras moléculas porque estão todas ocupadas. Aí, então, essa molécula vai formar um precipitado, que são aquelas moléculas que não conseguiram se dissolver porque não tinha mais moléculas de água disponível para essa dissolução. No sistema biológico, nós vamos ter um papel muito importante da água, porque as moléculas que forem polares, as moléculas que tiverem formação de algum polo, um lado mais positivo, um lado mais negativo de algum átomo, e permitir com que isso faça essa ligação com a molécula de água, elas ficarão então dissolvidas nos conteúdos, seja extracelular, seja intracelular, seja líquidos que banham tecidos, líquidos que servem para outras finalidades, lubrificantes, irrigantes do nosso organismo. Então, nós vamos ter diversas substâncias que vão estar dissolvidas na água, que constitui todos os líquidos do nosso organismo por meio deste mecanismo, né, de polaridade. Então, as moléculas polares farão dissolução em água. Por quê? Porque a água é polar, portanto, o que vai se dissolver em água também deve ser polar.
Nós temos também moléculas que vão constituir a nossa vida, que são moléculas de característica hidrofóbica. O que são moléculas de característica hidrofóbica? Hidrofóbico, aquilo que não se atrai por água, que tem fobia da água, que repele a água. Então, o que nós temos é moléculas que não formam polos, geralmente são moléculas que vão tender a não se associar com a água. Por quê? Porque ela não tem um polo para se atrair pelos polos que eu tenho disponíveis na água. Então, moléculas, por exemplo, como os ácidos graxos, que constituem os lipídios, elas são compostas basicamente por carbono e hidrogênio. Então, nós vamos igualando as forças desses átomos: carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Diversos carbonos e hidrogênios ligados entre si igualam as forças. Então, eu não tenho uma força maior de um átomo para puxar a eletronegatividade para aquele lado. Portanto, eu não formo um polo, porque eu tenho as cargas todas distribuídas de igual forma entre os átomos. Então, essas moléculas são chamadas de moléculas apolares, que não formam polos, que não tem um polo onde eu tenha uma ponta da molécula onde eu tenha mais carga. Em ácidos graxos, como é uma estrutura que possui um ácido carboxílico na ponta, nós vamos ter uma pequena porção da estrutura da molécula, uma pontinha da estrutura da molécula, que é C-OOH. Nessa C-OOH, nós vamos ter a força do oxigênio mais eletronegativo puxando a carga para ele. Então, nós vamos ter um ponto mais negativo na estrutura de um ácido graxo. Porém, um ácido graxo, ele ocupa uma boa porção da estrutura da molécula de forma a ter somente carbonos e hidrogênios, formando uma porção apolar, e uma pequena porção formando uma pontinha polar. Portanto, uma molécula desse tipo, ela tem uma característica mista. Ela tem uma pequena parte hidrofílica, polar, e uma grande parte da estrutura hidrofóbica apolar. Portanto, uma molécula mista desta forma, ela é chamada de molécula anfipática. Uma molécula anfipática é uma molécula de característica mista, onde nós vamos ter estas duas porções na estrutura molecular, né? Então por isso chamada anfipática. Só que essa base mais hidrofílica não é capaz de dissolver a porção hidrofóbica, não é capaz de dissolver essa porção apolar. Portanto, o que nós temos é aquela característica que nós temos na nossa membrana plasmática. Uma pequena porção, né, nos fosfolipídios de membrana, o grupo fosfato faz a ponta polar. Então, ele vai se associar com a água, ele fica viradinho em direção aonde tem a água. A bicamada fosfolipídica, eu tenho uma porção virada para um lado e a outra porção virada para o outro lado. Então, as cabecinhas polares da estrutura ficam em contato aonde tem água, seja dentro do citoplasma ou os líquidos que banham a célula. Já em estruturas, por exemplo, como óleo, se nós misturássemos óleo em água, à medida que nós chacoalhamos esse óleo na água, nós vamos ter um monte de bolinhas formadas ali. Depois de um tempo, nós deixamos aquilo em repouso, tende a formar uma estrutura arredondada em cima dessa nossa panela de água. Essa estrutura é arredondada por quê? Porque no óleo, como óleo de cozinha, nós temos ácidos graxos compondo ali o nosso óleo de canola, de soja, azeite. E aí o que acontece? Ele é uma molécula anfipática, composto por uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Então, quando nós misturamos isso na água, eu não tenho a associação dessa estrutura com a água, ela não se solubiliza. A tendência é que ela forme o que nós chamamos de micelas. Ela faz estruturas arredondadas, onde as porções apolares todas viram para o lado de dentro, umas em direção às outras, e pelo lado de fora nós vamos tendo as porções polares, que são os ácidos carboxílicos, que vão então promover uma estrutura arredondada em cima, por exemplo, aí de uma estrutura onde tenha água. E aí nós vamos ter essa característica, né, da formação então da micela, que vai permitir aí então que essa molécula tenha essa característica hidrofóbica, não se associe com a água. Então eu tenho um leve contato da porção
polar da molécula com a água e todo o restante da molécula apolar virado para o lado de dentro. Essa característica que permitiu fazermos então a estrutura da bicamada fosfolipídica de forma a termos duas porções, a porção interna e externa das nossas células, constituindo um sistema fechado, onde eu separo a constituição dos elementos externos ao elemento interno das nossas células. É claro que essa célula não está completamente isolada, nós vamos permitir a passagem de substâncias. Essas substâncias, elas serão passadas através de proteínas canais. Então, nós vamos ter as proteínas, né, as transmembranárias, as proteínas canais, proteínas transportadoras, que vão estar mergulhadas na membrana, fazendo aquilo que vai dar a função de fato da membrana, que é a permeabilidade seletiva. A gente vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair, mas por meio destes elementos que vão intermediar essas passagens. Pela bicamada fosfolipídica, o que nós conseguimos atravessar por ali, somente o que tem a solubilidade em lipídios, coisas do tipo os gases respiratórios, como o oxigênio, CO2, eles são lipossolúveis, portanto, eles atravessam esta membrana com esta característica lipídica. Porém, outros elementos maiores, como açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, elementos que nós vamos precisar para os metabolismos, construções, produtos de excreção das nossas células, isso terá que ser passado através destes mediadores aí, através da estrutura da membrana, porque essa bicamada fosfolipídica permite um isolamento do meio interno e do meio externo. Uma outra característica bastante importante são as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são estruturas formadas aí basicamente pelos hidrogênios que nós temos na composição das moléculas e os outros átomos. Como eu disse para vocês, o oxigênio é um átomo mais eletronegativo dentre estes átomos que nós estamos estudando na composição da vida. Então, ele é um átomo mais eletronegativo, portanto, ele tende a puxar os elétrons mais para a sua camada. O hidrogênio é o átomo mais fraco com relação a essa força de eletronegatividade. Portanto, os átomos os quais fazem ligação com o hidrogênio acabam por puxar os elétrons do hidrogênio, deixando esse hidrogênio com uma característica parcialmente positiva. Portanto, quando em determinadas condições, nós vamos ter estes hidrogênios fazendo uma força de atração com o oxigênio ou com o nitrogênio, que também tem uma força eletronegativa, de forma que isso se estabeleça por meio de uma ligação química fraca, mas uma ligação química importante, que são as pontes de hidrogênio. É isso que permite, por exemplo, a estrutura do nosso material genético. Nosso material genético, ele é formado em dupla fita e é através das pontes de hidrogênio que nós vamos ter a atração para que essa dupla fita fique associada, ligada entre si, mas por meio de uma ligação fraca. Por quê? Na hora que eu vou replicar o material genético, isso tem que se abrir. Quando nós vamos fazer leitura para fazer processo de transcrição de parte do material genético, onde tem um gene específico para uma dada expressão, nós vamos precisar abrir e depois fechar novamente essa estrutura. Então, isso tem que ser uma ligação química fraca, que permita essa abertura, fechamento, mas que consiga também manter uma estrutura tridimensional, manter uma estabilidade nessa molécula quando ela está lá compactada na forma de, por exemplo, aqui no material genético de dupla fita. Então, nós temos essas pontes de hidrogênio que vão ser forças de atração importantes para estrutura e função. Em proteínas, quando estudarmos proteínas, nós vamos ver também que é bastante importante essas pontes de hidrogênio que vão ajudar no enovelamento, na estruturação da forma tridimensional de uma dada proteína. Okay? Então, portanto, nós vamos vendo agora em outras estruturas dessa aula, nós vamos estudar outros elementos. Espero que vocês tenham gostado da introdução, espero que vocês tenham entendido qual é o sentido, qual é a busca do estudo da bioquímica, que é uma disciplina extremamente fascinante e espero que vocês, como eu, também se apaixonem por esta disciplina. Sejam bem-vindos à disciplina de bioquímica e que tenhamos um bom proveito desses conhecimentos. Muito obrigada!